já assistimos ou ouvimos vários milagres de Jesus. Começamos esta série no dia 18 de fevereiro. Nós já ouvimos sobre Jesus e a transformação sobrenatural da água em vinho, a pesca maravilhosa, a cura da mulher hemorrágica, a libertação do endemoniado de Gazareno. E hoje estaremos ouvindo a palavra que está em João 6, do 1 ao 5, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. A palavra de Deus em Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. João 11, 40 diz que encorajou a Jesus e disse: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Jesus, quando chegou, Marta disse para ele: olha, se o senhor tivesse chego antes, mas o meu irmão já está morto há 4 dias, ele já cheira mal. Então Jesus diz para ela: eu não te falei, Marta, se creres verás a glória de Deus. Este versículo, ele declara a fé que é necessária ter para que o milagre aconteça. É importante que nós, todas as vezes que chegamos à presença de Deus, todas as vezes que nos deslocamos de casa até um lugar como estes, para ouvir a palavra, nós venhamos primeiro refletir sobre como está a nossa disposição de acreditar na palavra de Deus. Então, quando nós lemos que se creres verás a glória de Deus, aqui Jesus estava fazendo uma declaração de fé. E esta fé, ela enfatiza a importância de você crer para ver. A fé é um elemento que te faz viver e experimentar a ação sobrenatural de Deus em sua vida. E o milagre que hoje falaremos é para te encorajar a confiar ainda mais nas promessas que Deus tem para você. Deus não quer te abençoar de uma forma somada, mas Ele quer te abençoar de uma forma multiplicada. Quem usa muito este exemplo é o pastor Fabiano, ali de São José dos Campos, da Igreja Cidade. Ele fala muito sobre a fé somada e a fé multiplicada. A fé somada diz que 1 mais 1 é 2. E a fé que nós vamos ver hoje é uma fé multiplicada, onde poucos pães e poucos peixes alimentaram 5.000 homens. E é sobre esta fé, é sobre este resultado sobrenatural, que nós recebemos uma palavra profética na virada do ano, dizendo que 2024 seria um ano onde o esforço seria menor do que a proporção do resultado. Onde você terá dificuldade de contar o que te aconteceu na sua empresa, na sua saúde, nas suas finanças, na sua criatividade, na solução de problema que parecia insolucionável em seu ministério. Sabe, quando você vive algo tão sobrenatural, que você tem até medo de contar, porque as pessoas não vão acreditar. Quantos já experimentaram do sobrenatural? Quantos aqui já tiveram testemunhos para contar e não contaram porque disseram assim: ninguém vai acreditar, porque parece coisa de doido. É isso que o Senhor quer fazer. Não algo que pareça doido, mas algo que justifique o poder que Deus tem de fazer milagres, não só no passado, mas continua fazendo milagres agora, para que o nome dele seja engrandecido. E vendo o milagre, muitos creiam que Jesus é o mesmo e ele não mudou. Quando você estiver vivendo este momento difícil de explicar o teu milagre, nós queremos te desafiar a procurar uma das diaconisas e dizer: eu tenho um milagre e eu quero contar. E será uma alegria para nós ver o nome do Senhor sendo glorificado e mostrando para as pessoas que é possível se elas crerem. Então hoje nós vamos estar falando sobre a sobrenatural multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos trazer um pouquinho o que aconteceu antes disso. Jesus atravessa o mar da Galileia. Ele vai para um outro lado, para uma outra ponta, um outro extremo. E lá uma multidão continua seguindo Jesus diante dos milagres de cura que ele estava operando. Jesus, então, quando vê toda aquela multidão, pergunta para Filipe, um dos seus discípulos, aonde comprariam pão para alimentar toda aquela multidão? Aonde comprariam alimento para dar de comer para tanta gente? Filipe disse: olha, Senhor, nem que tivéssemos 200 denários para comprar, não seria o suficiente, é muita gente. Pense que 1 denário corresponde a um dia de trabalho. Hoje, uma pessoa que limpa a tua casa ou faz uma faxina,
Se ela cobra R$150, eu fiz um cálculo de R$150 por 200 denários, seria uma base de R$30 mil. Filipe estava dizendo, Senhor, nem R$30 mil serão suficientes para alimentar tantas pessoas. Então surge André, irmão de Simão Pedro, e diz, olha, Senhor, tem um menino aí, um rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso perto de uma multidão como esta? Jesus então diz, para que todos se assentem ao gramado. Eram 5.000 homens, diz na palavra de Deus. Lembrando que mulheres e crianças não eram contabilizadas. Então, imagina-se que tivessem no mínimo de 8 a 10 mil pessoas ali com Jesus. Não havia mercado, não havia iFood, nem 200 denários bastariam, mas existia um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Vamos trazer isso para os dias atuais? Eu fiquei pensando, talvez quando a gente ouve uma história destas, quando ouvimos um relato desses nos nossos dias, você talvez não consiga conceber como é que um milagre poderá acontecer na tua vida. Afinal de contas, o pãozinho está na padaria e o peixe está na peixaria, fácil de se ter acesso. Mas vamos imaginar que você tenha feito um empréstimo bancário, ou tenha usado o teu cartão de crédito, mas não conseguiu quitar na data, e os juros aumentaram, e hoje esta dívida te parece impagável. Você precisa de um milagre. Talvez você ampliou o seu negócio contando que receberia um dinheiro, e este dinheiro não entrou na sua conta, e aquilo que seria uma ampliação de um negócio, agora virou um problema para você, e você não sabe como solucionar. Você precisa de um milagre. Talvez você tenha um exame para fazer no SUS, e quando você olha para outras pessoas que precisam fazer o mesmo exame, existem pessoas que estão aguardando há mais de 3 anos, e você olha para aquilo e diz, como é que eu posso ser operado a fazer um tratamento se eu dependo deste exame? Você precisa de um milagre. Talvez você tenha um processo na justiça, e já tenha vencido a primeira, segunda instância, e agora esteja na terceira instância, aguardando uma batida de martelo do juiz. Mas o teu advogado diz, olha, a justiça está bem lenta, você precisa de um milagre. Talvez você, para sair do aluguel, tenha juntado um recurso, e tenha procurado casas, mas quando olha, a entrada para a compra daquele apartamento e da casa própria é maior do que o valor que você tem. Você precisa de um milagre. Você comprou um carro financiado, contando que poderia pagar, mas alguma coisa te desestabilizou e você deixou de pagar as prestações. Agora foi dado busca e apreensão no teu veículo. Você precisa de um milagre. Você é casado, casada, mas diante de tantas brigas, de tanto desgaste, de tantas mentiras, diante de tantas dívidas, falta de comunicação, o teu casamento está por um triz, e você não vê possibilidade do seu casamento ser restaurado. Você precisa de um milagre. A tua filha, o teu filho que sempre te obedeceram, agora entra na tua casa, não te cumprimenta, fica trancado no quarto dia e noite, sai sem dar satisfação para onde vai. Você precisa de um milagre. Talvez você tenha orado a Deus, pedindo para que Ele fizesse algo e Ele não fez da forma que você queria. As pessoas não foram visitar você na igreja, o pastor não foi orar por você, você chamou o grupo de intercessão e eles não foram. Você ficou magoado, ofendido, você não acredita mais até mesmo que Deus esteja na tua vida. Você olha para a tua fé, parece que a tua fé acabou. Você precisa de um milagre. Talvez você tenha pão e peixe, mas se você olhar para uma destes exemplos, de situações que ocorrem nos dias atuais, você diga, pão e peixe eu tenho, mas me falta. O milagre é igual para todos. Ele é acessível a todos, independente da situação que você esteja vivendo. Seja ela na área financeira, seja ela na área conjugal, seja na área ministerial, seja na tua saúde, seja na tua empresa, seja nos teus negócios, seja na justiça, o nosso Deus,
O Deus que abre o mar, Ele pode operar em todas as instâncias da tua vida, se você acreditar da mesma forma que aquele menino acreditou quando ele entregou os pães e os peixes. Marcos 6:41 diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Aqui está a chave de um milagre. É como se Jesus dissesse: quando você me traz primeiro, eu abençoo aquilo que fica com você. O que for levado a Deus primeiro em adoração, Ele vai multiplicar depois. Então a situação que você estiver vivendo hoje, independente de qual área seja, talvez você ainda tenha um pouco, talvez tenha sobrado ainda algo da tua finança, do teu casamento, ainda que a tua fé seja pequena, do tamanho do grão de uma mostarda. Se você apresentar a Deus nesta noite e agradecer a Ele, confiar na sua palavra, Ele tem o poder de multiplicar, de transformar e de fazer o sobrenatural. Se Ele olhar no teu coração nesta noite e ver algo chamado fé. Mateus 6:33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Talvez os discípulos, quando pegaram do pão ali que Jesus deu para ele, tivessem tentado guardar para si, tivessem tentado dar para algum parente, mas a palavra de Deus diz que não. Assim que eles receberam o pão, eles distribuíram. Eu fico pensando, será que eles disseram: olha, pega um pedacinho que vai faltar para o outro, pega um pedacinho, olha, pega só um pedacinho, mais um pedacinho, porque tem muita gente ainda para comer? A Bíblia não relata sobre isso. Mas o que eu sei é que todas aquelas pessoas foram alimentadas, e a Bíblia diz que não era para haver desperdício, e aí juntaram os pedaços que sobraram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus pegou aquela partícula de pão, apresentou ao Pai, tendo dado graças, partiu, deu para que os discípulos distribuíssem. O milagre não aconteceu nas mãos de Jesus, o milagre aconteceu nas mãos dos discípulos, porque eram eles que estavam dando pão para a multidão. O milagre não vai acontecer nas mãos de Jesus. O milagre que Jesus tinha que fazer, Ele já fez, mas este milagre que Ele fez, hoje está sobre as nossas vidas, se nós acreditarmos. Hoje nós vamos ver 3 chaves da multiplicação sobrenatural. Chaves, irmãos, não tem nada a ver com sentimento. Eu sinto e as coisas acontecem. Chaves tem a ver com atitudes. Repete comigo: chaves tem a ver com atitudes. As chaves colocam o céu em funcionamento, para que possamos desfrutar dos nossos direitos e privilégios como servos do reino de Deus. Quando aprendemos a usar a chave certa, elas nos dão acesso àquilo que Deus prometeu. Quantos aqui precisam hoje de uma chave? Eu preciso de uma chave. Quem tem todas as chaves? Ele tem todas as chaves. Acontece que às vezes a gente entrega a chave na mão da pessoa errada. Às vezes a gente negligencia e perde uma chave poderosa. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer para você que a chave que você precisa, Ele tem para te devolver ou para te dar, se você confiar na palavra dEle. E a primeira chave é: precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. Se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de Jesus abençoar, talvez os pães tivessem acabado e jamais teriam se multiplicado. Tudo que você tem e necessita precisa da bênção de Deus para que haja multiplicação. Olha o que João 6:11 diz. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Primeiro Ele abençoou. E eu digo para você, quando algum recurso chega na tua casa, quando o recurso cai na tua conta, quando você recebe um valor, o que você faz com isto? Quando você olha para os teus móveis, quando você olha para aquilo que você tem,
Quando você olha para esta igreja, quando você olha para o louvor, quando você ouve a palavra, qual tem sido a palavra que tem saído dos teus lábios? De gratidão ou de murmuração? Quando você olha para o carro que te traz aqui, quando você olha para os teus filhos, você murmura ou você agradece? Você murmura pelo marido que você tem, pelo cônjuge que você tem, pelo casamento que você tem, ou você agradece? Não espere milagres se você não for grata por aquilo que você já tem. Não espere milagre, irmão, se você não for grato pelo lugar onde você está sentado e pela cadeira que você ocupa ou pela máquina onde você trabalha. Não espere milagres se do teu coração não existir primeiro adoração e gratidão por aquilo que Deus já fez. Se não formos fiéis no pouco, o Senhor jamais nos colocará no muito. Se não formos fiéis agradecendo a Deus pela família que já temos, jamais Deus nos dará uma melhor família, porque isto está no nosso coração. A gratidão é algo que brota do coração. Não tem nada a ver com os fatores externos, tem a ver com o fator interno. Você já viu uma pessoa muito simples ser muito mais grata do que uma pessoa com muitas posses? Então a gratidão é um sentimento, é uma decisão. E eu pergunto para você hoje, você se considera uma pessoa grata? Se você é grata, você vai consagrar tudo o que você já tem, antes de pedir para que o Senhor multiplique nesta noite. Sabe a casa que você tem? Agradeça a Deus por ela. Sabe o carro que você tem? Sabe as pernas que te trazem aqui muitas vezes porque você não tem um veículo? Você precisa agradecer a Deus. Sabe o som quando desafina? Você tem que agradecer. Sabe a sonoplastia quando tem algum problema técnico? Você precisa agradecer. Porque foi pago um alto preço para que nós estivéssemos hoje aqui e tivéssemos tudo aquilo que temos. E este preço foi Jesus naquela cruz. Nada daquilo que temos é nosso, irmãos. Tudo é do Senhor e Ele tem nos dado tantas coisas. Consagre ao Senhor. A segunda chave é que precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. João 6:11 diz: e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Se eles tivessem comido antes, teria acabado. Mas aqui Jesus está nos dando uma grande lição sobre generosidade, sobre partilha e sobre empatia. A tua prosperidade para Deus não é medida pelo que você tem, mas pelas pessoas que você abençoa, pelas realidades que você transforma e pela sua generosidade. Uma pessoa próspera não é uma pessoa que tem uma boa casa, um bom carro e um bom saldo bancário. Isto é dinheiro, isto são coisas. Uma pessoa próspera para Deus é aquela que tem, mas sabe dividir e sabe multiplicar, sabe ser generosa. Estivemos descansando uns dias esta semana. Deus nos deu esta oportunidade depois de tanto tempo. Nós pudemos sair uns dias. E assim que chegamos ali no hotel, o Ney não estava muito bem, não estava se sentindo bem. E um rapaz que nunca tinha nos visto, imediatamente se prontificou de ir numa farmácia. E quando chegou lá, o dinheiro que eu dei não era suficiente. Ele voltou, trouxe a notinha e eu paguei a diferença. Ele não nos conhecia. E no momento que nós não conhecíamos nada naquele lugar, ele voluntariamente se prontificou de ir numa farmácia para nós. Nos dias seguintes, ele passava e dizia: seu Ney, o senhor está melhor? Como que o senhor está? Mas vai ficar tudo bem. Na hora de ir embora, o Espírito Santo falou no meu coração: qual é a semente que você vai dar para aquela pessoa que te abençoou? Ele não estava trabalhando, mas nós definimos um valor, dobramos, deixamos um bilhete, pedimos para que fosse avisado. E aí depois ele mandou um áudio dizendo: vocês não têm noção daquilo que vocês fizeram. Quantas pessoas têm te ajudado? Quantas pessoas têm te abençoado? E você tem achado que ser abençoado é uma obrigação. Obrigação é abençoar, é repartir, é dividir. Isto é prosperidade. Não é o que você tem.
Ninguém é tão pobre que não tenha o que dar. E ninguém é tão rico que não tenha o que receber, ou que não precise receber. No sistema do mundo, aqueles homens teriam se alimentado primeiro, dado para sua família, sustentado os seus, enchido a barriga deles, talvez guardado alguma coisa na sua mochila, porque talvez tivessem que voltar e a estrada fosse longa. Mas aqueles homens não estavam se relacionando com o mundo. Não era a cultura do mundo que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, mas era uma cultura do reino dos céus. E a cultura do reino dos céus, ela é completamente inversa à cultura do mundo. Para que você expanda, para que você avance, para que você cresça, multiplique e prospere. Ao invés de acumular, você precisa compartilhar. Ao invés de se agarrar a algo, você precisa abrir mão de algo. Ao invés de odiar, você precisa amar. Ao invés de seguir as regras, pensando somente em você, você tem que olhar e considerar o outro maior do que você. Aprendemos na semana passada que o reino das trevas e o reino de Deus são incompatíveis também nesta área. Na área dos recursos, na área da generosidade, na área de olhar para a necessidade do outro, na área de estender a mão quando o outro precisa, sem que ele peça. Isso é generosidade. Então, se você quer uma chave, você precisa distribuir antes de multiplicar. Precisa ser testificado com satisfação e abundância. Irmãos, quando você olhar para esta igreja, quando você olhar para um arranjo de vaso, quando você olhar para algo dentro do toalete, quando você entrar na sala do Kids, quando você se movimentar neste lugar, em todos os lugares, veja a mão de Deus dentro deste lugar. Não existe receita, não existe fórmula, é milagre aquilo que nós estamos vivendo, pelos testemunhos que nós temos ouvido do que Deus tem feito. Precisamos ser testemunhas, e precisamos sentir satisfação naquilo que temos e somos. Olha o que está escrito em João 6, 12 e 14. Vamos ler juntos? Depois que todos receberam o suficiente para comer, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Milagre não se explica, milagre se vive. Os discípulos celebraram, evitaram desperdício, testificaram o sinal miraculoso de Jesus. Como está escrito em João 20 e 30, esses sinais e muitos outros aconteceram para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Que vida? Vida destruída, lar destruído, casamento destruído, dívida. Que vida? Um lar onde não existe comunicação, um lar que não tem paz, um ministério que não deslancha. Que vida Jesus veio para trazer? A Bíblia diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Para quem, pastora? Para os seus filhos. Se você estudar um pouco sobre regimes, o democrático, o monárquico, quando você estudar sobre o monárquico, você vai ver que todas as vezes que um rei recebe um presente, ele é obrigado não apenas a retribuí-lo, mas também a superar o presente que ele recebe. Porque ele vai estar demonstrando força e poder. Quando a rainha de Sabá, no versículo em 1 Reis 10, vai visitar o rei Salomão, o homem mais rico que já existiu, ela leva presentes a ele. Diz que eram temperos, ouro, pedras preciosas, e eram presentes que estavam dentro do protocolo real. Mas quando a rainha Sabá chega até o rei Salomão, ela fica impactada, surpresa, por aquilo que ela viu. Porque ela viu no rei de Salomão, no reinado de Salomão, algo chamado expansão, multiplicação. Vamos ler juntos, 1 Reis 10, 4 em diante. Depois
que a rainha de Sabá ouviu de primeira mão a sabedoria de Salomão e viu com os próprios olhos o palácio dele, a comida que era servida, as acomodações dos altos funcionários da corte, a roupa impecável dos criados, a exuberância dos cristais e a generosa oferta sacrificada no templo do Eterno, ela ficou abismada. Ela disse ao rei: tudo que ouvi a seu respeito é verdade. A reputação de suas realizações e de sua sabedoria em meu país se confirmou. Eu não teria acreditado se eu mesma não tivesse visto. Não foi exagero o que eu ouvi. Sabedoria e elegância muito além do que eu poderia imaginar. Ela deu de presente ao rei mais de 4 toneladas de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias juntas quanto as que a rainha de Sabá trouxe para Salomão. Os navios de Irão também importavam ouro de Ofir e grandes quantidades de madeira de sândalo e pedras preciosas. Da madeira de sândalo, o rei fez os corrimãos do templo do Eterno e do palácio real. Também a utilizou para fabricar harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi recebida uma carga de madeira de sândalo como aquela. Espere um pouquinho. A rainha de Sabá soube quanto Salomão era próspero e rico. Mas quando ela chega diante de Salomão e do seu reino, do seu palácio, ela diz: olha, os meus olhos contemplam, mas muito mais do que aquilo que eu ouvi. Está confirmado tudo o que eu ouvi, mas é muito mais. E diz que a palavra de Deus, que aquilo que ela trouxe era tanta fartura para o rei. Todas as vezes que um rei recebe uma oferta, todas as vezes que o rei recebe algo, ele tem dentro do protocolo real a obrigação de entregar mais do que aquilo que ele recebeu. Aqui, quando você lê este versículo, depois você vai pesquisar sobre o que é ouro de Ofir. Você vai pesquisar sobre esta madeira de sândalo que foi utilizada para fazer o corrimão do templo e do palácio real. Quando você ler o montante daquilo que ela deu, você diz: nossa, mas Salomão era tão próspero, ele tinha tanto, e mesmo assim ela levou? Sim, porque existe um princípio, que todas as vezes que você se encontra com o rei, você deve ofertar a ele algo que te custe. Aquela rainha então levou o do melhor para o rei. E como existe no protocolo, 1 Reis 10, do 13, diz assim: Salomão retribuiu, dando à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos generosos presentes que ela já tinha recebido dele. Satisfeita com o que viu, ela voltou para o seu país com sua comitiva. 5 pães, 2 peixes alimentam uma multidão. Jesus recebe, entrega ao Pai, abençoa, dá, os discípulos distribuem. Na distribuição, os discípulos começam a experimentar o milagre da multiplicação, porque eles repartiram. Rainha de Sabá, uma mulher próspera, um reino próspero, vai visitar um outro rei mais próspero, e diante de tudo que ela leva, agora ele retribui numa proporção muito maior. E ela se dá por satisfeita. Abundância significa satisfação. Você é satisfeito com aquilo que você possui hoje? Tua família, teu casamento, tua casa, teu lar, teu ministério, tuas finanças? Como está o nível de satisfação? Um homem nenhum jamais poderá superar a Deus em sua generosidade. Nunca poderemos superar Deus em nossas ofertas. Se contribuirmos, Ele nos devolve de maneira abundante e transbordante, pois a sua reputação e a sua glória estão em jogo, pois Ele é Rei e Senhor. Os discípulos celebraram com abundância,
evitaram o desperdício e assim testificaram o sinal miraculoso de Jesus. E todos os sinais aconteceram e os milagres, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E eu dizia, Senhor, como é que eu vou ministrar isto? Ele dizia, milagre não se entende, milagre se vive. Eu não sei qual milagre que você precisa nesta noite, mas eu sei qual milagre que eu preciso. E eu sei o quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. E tudo que Ele tem feito, só milagre. 2021 foi a pandemia, não foi? A inadimplência da nossa empresa aumentou de uma forma assustadora. E o Senhor me deu sabedoria para criar um fluxograma de cobrança. Em 3 meses a nossa cobrança estava estabilizada. E depois, comparando o nosso resultado com um grupo de escolas que nós fazemos parte, onde existem mais de 1000 escolas, muitas com o mesmo número de alunos ou até maior, o índice da nossa inadimplência estava muito abaixo do mercado. Milagre não se explica. Durante 2 anos, eu me dediquei muito aos cuidados da minha família e me ausentei muito da empresa também. E a empresa cresceu de uma forma exponencial, ainda que eu não estivesse lá dentro. E os funcionários trabalharam de uma forma extraordinária. Eu não fiz falta, irmãos. Milagre não se explica. Se você trabalha muito, e você tem um bom salário, você tem uma boa renda, mas você é escravo da tua empresa, você não é uma pessoa satisfeita. Se você é uma pessoa que empreende, mas você precisa, como diz o ditado, vender a marmita do almoço para jantar, isto não traz satisfação. Se o seu salário, você não consegue nem sequer suprir as necessidades básicas da tua casa, você é impossível estar satisfeito. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se acomoda e acredita que é isto que nós temos e é isso que nós merecemos. Crença do não merecimento. Ministrar sobre dízimo e oferta aqui, vocês que nos acompanham há muito tempo sabem. Nós praticamente dizemos, agora é o momento da generosidade, traga o seu dízimo e a sua oferta e nós estaremos orando. É ou não é? Não se investe tempo ensinando. Mas hoje eu quis te ensinar, porque milagre não se explica. 2 pães, 5 peixes, 5.000 pessoas sendo alimentadas. Qual é a chave que você precisa nesta noite? Qual é o milagre que você precisa? Este milagre precisa ter fé para você conseguir. O luxo ostenta, a sabedoria não desperdiça e a realeza celebra. Quando Deus te der algo que você esteja pedindo, não use para humilhar pessoas. Quando Deus te responder uma oração e te der um marido melhor do que de outras pessoas, não use isso para humilhar outras pessoas. Quando o Senhor te prosperar a tal ponto que você possa escolher na tua agenda o dia que você vai viajar, seja sábio, escolha o período que você poderá estar servindo ao Senhor. Sabe, irmãos, nós já vimos muito nessa nossa caminhada com Cristo. Já ouvimos muitas pessoas dizendo, inclusive, quando eu for próspero, eu faço. Irmão, você nunca vai ser próspero para fazer. Você faz, independente de você ser próspero. As meninas que servem no ministério infantil, elas não servem porque elas sabem tudo. Elas só disseram, Senhor, eis-me aqui. Pode me usar e me capacita para este ministério. Talvez você queira crescer no ministério, mas aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, você está retendo e você não entrega. Qual é o teu dom? Qual é o teu talento? O que você está fazendo com ele? Você vai para a sepultura e vai levá-lo? Você precisa hoje ofertar o teu dom e o teu talento e sair decidido daqui, dizendo que você vai servir neste lugar, porque este lugar é um lugar que você tem comido o pão da palavra. E esta semana, nós teremos aqui as ações da semana.
Coloque para mim as ações da semana. Talvez você pense somente em recursos financeiros, não é? Mas você pode ofertar também, servindo na montagem de espetáculo de Páscoa da igreja, contribuindo com o lanche daqueles que estão aqui ensaiando. Você pode também servir na assistência social. Nós vamos ter um bazar beneficente, doando, lavando, passando, separando, carregando caixas. Você também pode ter uma ação pessoal esta semana, e isso é um desafio para todos. Compartilhar um bolo ou algo semelhante com um vizinho, que seja assim bem desafiador, bem difícil, bem trabalhoso. Bater naquela casa e dizer: olha, Jesus tocou no meu coração, e eu vim aqui te trazer um bolo. Eu vim aqui te trazer um algo que você tenha. Algo que te custe. Você vai ver quantas barreiras vão cair. Sabe por quê? De uma semente de fé, Ele multiplica milhares. De uma entrega, Ele faz uma grande multiplicação. E de uma decisão de fé, Ele abre um novo caminho. Fique de pé.